Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, e o versículo de número 8. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, e versículo de número 8, e também o versículo de número 9. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Irmãos, a história do profeta Jonas é uma história bastante conhecida de todos os irmãos. O profeta Jonas é um profeta chamado por Deus com uma missão de levar uma mensagem de Deus até a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, que era uma grande cidade para a época em que eles se encontravam, a época em que Jonas vivia. Nínive era uma metrópole, é uma cidade enorme. Segundo a própria Bíblia vai nos dizer no capítulo 4 de Jonas, lá no final do capítulo 4, já no final do relato, a Bíblia vai nos dizer que a cidade de Nínive era de aproximadamente 120 mil homens, 120 mil pessoas. Então era uma cidade muito grande para ela. Nínive também era a capital do Império Assírio. Atualmente, hoje em dia, é onde se encontra o país do Iraque. Era uma grande cidade, capital de um grande império, que dominava aquela região na época. E o Império Assírio tinha a fama de ser um povo muito cruel, de ser um povo que, quando dominava outro império, que dominava outra nação, eles praticavam torturas com aquelas pessoas que eram capturadas, com aquele exército que era capturado. Eles faziam crueldades que, para nós falarmos hoje em dia, foge à razão humana aquilo que eles praticavam. E eles faziam aquilo para que os outros impérios olhassem e temessem eles. E isso funcionava, porque muitas batalhas eles ganhavam antes mesmo de começar a batalha. Tamanho era o medo que eles infligiam nos seus adversários. O Império Assírio foi um império que mais tarde vai levar a nação de Israel cativa. Dentro do povo judeu havia a nação de Israel e havia o reino de Judá. A nação israelita havia sido dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E os assírios são aquele povo, é aquele império que vem e toma Samaria, toma Israel e leva o seu povo cativo e espalha o povo de Israel dentro do Império Assírio. O Império Assírio também, na época do rei Ezequias, o rei do Império Assírio, Senaqueribe, é o rei que tenta também dominar e tomar a nação de Judá, tomar o reino do sul, o reino de Judá, e é impedido por Deus de fazer isso. Ele sofre uma grande derrota. Mas para contextualizar os irmãos, Jonas é chamado por Deus para levar uma mensagem de arrependimento à cidade de Nínive, a cidade em que os seus habitantes eram pessoas cruéis,
eram pessoas que praticavam torturas, eram pessoas que infligiam medo às outras nações. E a palavra de Deus a Jonas é: vai até a grande cidade de Nínive e anuncia para eles que eu vou destruir eles, porque o pecado deles, a prática de vida deles, aquilo que eles fazem, chegou até diante de mim, e eu não tenho me agradado da prática deles, eu não tenho me agradado da maneira deles de viver, eu não tenho me agradado daquilo que eles praticam. E eu creio, irmãos, a Bíblia não nos fala, mas eu acredito que Jonas, conhecendo a fama do povo de Nínive, e o relato do livro de Jonas vai nos mostrar que Jonas ele não queria pregar para aquela cidade, porque a ideia de Jonas era: eles vão ouvir a palavra de Deus e eles vão se arrepender. E dentro do coração de Jonas, perante tudo aquilo que eles praticavam, o mais justo seria eles serem destruídos. O mais justo seria Deus vir com destruição sobre aquela nação. E diante deste fato, com uma missão colocada nas mãos dele, Deus dizendo: Jonas, vai para Nínive. A Bíblia nos diz, o relato de Jonas nos diz, que de vez de ele obedecer à voz do Senhor, de vez dele fazer aquilo que ele estava sendo chamado para fazer, de vez dele cumprir o propósito que Deus estava colocando na mão dele, ele vai exatamente para o lado contrário. Nínive ficava no Oriente Médio, e a Bíblia nos diz que ele vai até uma cidade chamada Jope, e lá ele entra no navio com a ideia de fugir para Tarsis. Segundo os estudiosos, Tarsis era uma cidade que ficava na Espanha. Ele queria fugir para o lugar mais longe que ele pudesse da missão que Deus havia dado para ele, do propósito que Deus havia colocado nas mãos dele. Do vez de ir para o Oriente Médio, ele pega um navio para fugir para o continente europeu, totalmente o inverso, totalmente contrário. Milhares e milhares de quilômetros longe daquilo que era o objetivo que Deus tinha dado para ele, a missão que Deus tinha colocado nas mãos dele. E a Bíblia nos diz que dentro desta ideia de Jonas, de fugir, de escapar, eu creio que não da presença de Deus, porque ninguém se esconde da presença de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Não tinha onde Jonas se esconder, e Jonas sabia disso. Mas na ideia de Jonas, se ele estivesse bem longe do lugar que ele tinha que pregar, ele estaria se livrando daquela responsabilidade. Ele não teria que fazer algo que ele não queria fazer. Então ele pega aquele navio e começa a fugir. Ele pega aquele navio e vai para um outro lado. E durante o percurso desta viagem, a Bíblia nos diz que Deus envia uma tempestade naquele mar. Deus envia uma tempestade indo de encontro ao navio em que Jonas estava. E a Bíblia vai nos dizer que Jonas, quando vê aquela tempestade, quando vê aquele vento, quando vê as ondas se levantando, quando vê todo aquele caos se instalando, Jonas ele toma uma atitude de descer para o porão do navio e dormir. Enquanto seus companheiros de viagem estavam apavorados, enquanto seus companheiros de viagem, a Bíblia nos diz que cada um clamava para um Deus diferente, enquanto seus companheiros de viagem pegavam a carga do navio e jogavam na água para aliviar o peso do navio e tentar chegar do outro lado, enquanto eles colocaram os remos na água e tentavam remar com a força do seu braço para tentar vencer aquela tempestade, Jonas estava dormindo.
Jonas estava indiferente ao sofrimento que estava acontecendo com seus companheiros, ao sofrimento que estava passando as pessoas que estavam à sua volta, as pessoas que estavam viajando com ele. Nós olhamos para essa atitude de Jonas e vimos um homem indiferente ao sofrimento alheio. Para ele não se preocupava se todo mundo estava sofrendo. Para ele era indiferente que o navio estivesse afundando. O que ele não queria era estar em Nínive. O que ele não queria era pregar em Nínive. A ideia dele era fugir para bem longe. Então, se o navio afundasse, ele estaria ainda mais longe do objetivo dele. E a Bíblia nos diz que, em algum momento, o chefe daquela embarcação desce lá no porão e vê Jonas dormindo naquele porão. E ele chega até Jonas e acorda Jonas e diz: homem, o que tu estás fazendo agarrado com o teu sono? O que tu estás fazendo dormindo? Não está vendo que nós estamos perecendo? Tu não consegue ver que nós vamos morrer? Que o barco vai afundar? Que nós vamos todos nos perder? E é interessante que o relato bíblico nos diz que o chefe dessa embarcação, ele acorda Jonas e diz assim: olha, lá em cima está cada um clamando pelo seu Deus. Quem sabe tu clama pelo teu Deus. Pode ser que o teu Deus te escute. Porque até aquele momento cada um clamava para um Deus diferente, mas não tinha resposta nenhuma. Mas ele chega para Jonas e diz: vai lá e clama ao teu Deus. Cada um aqui tem um Deus, Jonas também deve ter um Deus. Jonas, clama pelo teu Deus. Pode ser que o teu Deus te escute. Pode ser que o teu Deus te responda. Pode ser que algo diferente aconteça. E a Bíblia nos diz que Jonas, ele acorda do seu sono, ele deixa lá o porão, deixa o lugar de indiferença e resolve tomar parte naquele sofrimento. Resolve tomar parte naquela preocupação geral, naquele desespero geral. E a Bíblia nos diz que quando Jonas chega até junto dos seus companheiros de viagem, eles perguntam para Jonas, no versículo 8, no qual nós lemos: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E a qual povo tu pertences? Eles fazem essas 4 perguntas para Jonas. E é interessante pensarmos, e eu quero, irmãos, trazer para os dias de hoje, os dias em que nós estamos vivendo, trazer esta mensagem para as nossas vidas. Porque a mensagem pregada, ela precisa ser prática. Jonas era fugitivo. E muitos hoje em dia estão fugindo. Estão fugindo da vontade de Deus. Estão fugindo do objetivo traçado por Deus para as suas vidas. Estão fugindo daquilo que foram chamados por Deus para fazer. Muitas das vezes a pessoa, para ela ser um fugitivo, ela não precisa estar fora da igreja. Ela não precisa estar longe, em algum lugar, escondido, dizendo: aqui Deus não me vê. Não. Às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja e mesmo assim está fugindo daquilo que é o objetivo de Deus para a sua vida. Porque cada um de nós temos os nossos próprios objetivos. E o grande problema é que nós sempre procuramos colocar o nosso objetivo na frente do objetivo de Deus. Nós sempre procuramos colocar a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Tanto é que na grande maioria das vezes, quando vamos orar, na grande maioria das vezes, a nossa oração, ela não começa dizendo: Deus, o que tu queres que eu faça para ti? Não. A grande maioria das vezes, e 90% das nossas orações é dizendo: Deus, eu quero, Deus, eu preciso, Deus, eu quero que tu faça, Deus, eu quero que tu realize.
isso é normal do ser humano, colocar as suas necessidades em primeiro lugar. Jonas, ele estava colocando o seu objetivo na frente do objetivo de Deus, porque o objetivo de Deus era uma mensagem de arrependimento, e o objetivo de Jonas era uma justiça de destruição sobre aquela cidade. Jonas estava indiferente com 120 mil pessoas, podia morrer todo mundo, ele não se preocupava, era isso mesmo que ele queria. Mas Deus estava dizendo: Jonas, vai lá e leva uma mensagem de arrependimento. E é engraçado nós vermos essas perguntas que fizeram para Jonas, porque é exatamente as mesmas perguntas que por muitos séculos permeiam a mente dos seres humanos. Segundo filósofos, ou segundo a filosofia humana, muitas pessoas elas têm essa dúvida: quem sou eu? De onde eu vim? Qual é o meu propósito? Esta é a pergunta que todo ser humano já se fez algum dia. De onde eu vim? Quem sou eu? Para que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? E se os irmãos olharem para este versículo que nós lemos, o versículo 8, é muito parecido a pergunta que eles fazem para Jonas. Porque eles perguntam para Jonas: qual é a tua ocupação? Ou qual é o teu propósito? De onde tu vens? Ou qual é a tua origem? E a que povo tu pertence? Qual é a tua identidade? Eles sabiam que ele era o Jonas, que estava no navio, que estava dormindo enquanto eles estavam apavorados. Eles sabiam que todos eles já tinham clamado pelo seu próprio Deus e não tinham ouvido resposta nenhuma, mas que ali estava um homem que agora ia clamar pelo seu Deus e podia que alguma coisa diferente acontecesse. Então eles perguntam para Jonas: que ocupação é a tua? O que tu faz da vida? O que tu faz para viver? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? Para que tu vive? Qual é o teu propósito de vida? Eles perguntam para o Jonas: de onde tu vens? Ou qual é a tua origem? De que povo tu vem? De que lugar da terra tu veio? Do que é que tu está fugindo? Eles perguntam para Jonas: qual é o povo que tu pertence? Qual é a tua identidade? Sabemos que tu está aqui querendo ir para Tarsis, mas nós não sabemos quem tu é. E esta é a pergunta. Estas são as perguntas que permeiam a humanidade, que permeiam, que vivem, o ser humano vive em torno disso, de entender a vida, de entender quem ele é, de entender qual é o seu propósito, de entender qual é o fim para o qual ele foi criado. De onde tu vens? Qual é a tua identidade? Quem foge de Deus perde a sua identidade. Jonas, ele tinha identidade. Ele era profeta do Senhor. A profecia de Jonas não foi só para Nínive. Lá no livro de Juízes é citado o nome de Jonas como um profeta que leva mensagem de Deus para o rei. Então Jonas, ele era conhecido como um profeta. Jonas, ele tinha uma identidade, e ele era filho de Amitai, ele tinha um pai, ele tinha uma família, ele tinha pessoas que gostavam dele, pessoas que conviviam com ele. Mas quando ele se coloca em fuga, quando ele deixa a vontade de Deus de lado e resolve fugir para um lugar bem distante, resolve ir para um lugar totalmente distante, diferente daquilo que era a vontade de Deus, ele perde a sua identidade. Ele entra num navio onde as pessoas não olham para ele e dizem: Jonas, tu é profeta, qual é a mensagem de Deus para nós? Não. Como ele perdeu a identidade, os companheiros dele olham para ele e perguntam: quem tu é? De onde é que tu veio? O que tu faz da vida? Perdeu a identidade. E isso, irmãos, é uma das coisas que todo ser humano se pergunta: quem sou eu? Ou qual é a minha identidade?
Exatamente por causa do pecado. E o pecado nada mais é do que fugir da vontade de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles estavam fazendo que nem Jonas, fugindo da vontade de Deus. A vontade de Deus era que eles vivessem uma vida de comunhão com Deus, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida sem dificuldade, uma vida sem preocupações. Deus havia plantado um jardim, colocado Adão e Eva lá, com tudo que eles precisavam, tudo que eles necessitavam, não tinha preocupação nenhuma. E Deus apenas colocou para eles qual era o desejo de Deus. Deus disse: olha, vocês não comam da árvore que está no meio do jardim, esta é a minha vontade. Se vocês fizerem isso, vivam tranquilamente. Mas Adão e Eva desobedeceram, descumpriram aquilo que era a vontade de Deus, exatamente como Jonas fez. E quando Adão e Eva pecaram, eles também perderam a sua identidade. Porque até o momento em que eles pecaram, eles eram filhos de Deus. Adão, ele não tinha um pai terreno, ele tinha Deus. Deus que na viração do dia via o jardim, que ensinava ele, que conversava com ele, que tinha um relacionamento com ele. Se você olhar as genealogias da Bíblia que vão até Adão, você vai ver que as genealogias vão ver que Adão veio de Deus. Então Adão tinha um pai, e quando ele peca, ele perde essa identidade, assim como Jonas perdeu a sua identidade. E irmãos, quando nós saímos fora daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas e nos colocamos a fugir daquilo que é a vontade de Deus e daquilo que é o chamado de Deus, nós perdemos a nossa identidade. Ficamos nos perguntando: quem eu sou? As pessoas que estão à nossa volta ficam perguntando: quem é ele? A Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia nos diz, falando de Jesus: ele veio para os que eram seus, e os seus não aceitaram, mas a todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos uma identidade. Se estivermos vivendo a vontade de Deus, se estivermos vivendo o propósito para o qual Deus nos chamou, nós temos uma identidade. Eu e você somos filhos de Deus. A partir do momento em que cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, passamos a ser filhos de Deus. Alguém vai olhar para ti e vai ver que tem Deus na tua vida, porque você é um filho de Deus. E enquanto você estiver vivendo o propósito para o qual Deus te chamou, enquanto você estiver vivendo aquilo que é a vontade de Deus na tua vida, o inferno vai olhar para você e vai reconhecer: aquele ali é um filho de Deus. Aleluias. Enquanto você viver o objetivo de Deus para a tua vida, o propósito de Deus para a tua vida, você vai continuar, vai permanecer tendo uma identidade. Vai passar por problemas, vai passar por dificuldades, vai passar por lutas, porque somos humanos e vivemos num mundo sujeito a tudo quanto é dificuldade, mas nós temos uma identidade: nós somos filhos de Deus. E quando nos ajoelhamos para orar, não nos ajoelhamos simplesmente para fazer uma oração religiosa, mas nos ajoelhamos para falar com o nosso Pai. Nos ajoelhamos para falar com aquele que nos escuta, com aquele que se preocupa conosco, com aquele que é cheio de misericórdia, bondade e amor. Falamos com o Pai que olhou para a cidade de Nínive, uma cidade cruel, uma cidade que praticava tudo quanto era tipo de tortura, uma cidade que pela justiça humana merecia ser destruída. Mas Deus olhou para essa cidade e disse: não,
Ali tem 120 mil pessoas que precisam ser alcançadas pela minha misericórdia. E a mensagem de Deus na boca de Jonas era uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de perdão, uma mensagem de amor, uma mensagem de reencontro, uma mensagem de misericórdia. Este é o Deus a qual nós servimos. É o Deus que olha para nós cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade. É um Deus que olha para as tuas necessidades e sabe exatamente o que você está precisando, sabe exatamente aquilo que te aflige, sabe exatamente aquilo que muitas das vezes aperta o teu coração. Deus sabe de tudo isso. E nós muitas das vezes não falamos nisso, não pregamos isso, não mostramos que a relação nossa com Deus é uma relação de paternidade. Somos filhos de Deus. Não estamos debaixo do poder de um rei tirano, não. Estamos vivendo a vontade do Pai, porque foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos escolheu, foi por isso que Cristo morreu, para que vivêssemos a vontade de Deus. A segunda pergunta que eles fizeram para Jonas: qual é a tua ocupação, qual é o teu propósito? Como eu já disse antes, Jonas era profeta, ele tinha um propósito, levar a mensagem de Deus. Ele tinha um propósito, anunciar aquilo que era a determinação de Deus para os reis, a determinação de Deus para os povos, a determinação de Deus para as pessoas. Tudo que Deus queria era que Jonas simplesmente obedecesse e fosse entregar a mensagem que ele deu. Mas Jonas, agora fugitivo, além de perder a sua identidade, ele perde o seu propósito, porque ele estava fugindo. Ele não queria fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, não queria fazer aquilo que era o propósito de Deus na vida dele. Então ele perde o seu propósito. E as pessoas olham para ele e perguntam: qual é a tua ocupação? O que tu faz? Tu passa a vida dormindo? Tu passa a vida escondido no porão? Qual é a tua ocupação? O que tu faz? O que tu faz na tua vida? Eles olhavam para Jonas e não viam um profeta. Ele não era profeta, ele não foi chamado para profetizar em Tarsis, ele não foi chamado para profetizar no navio, ele foi chamado para ir para Nínive. Então, como ele estava fugindo, ele perdeu o seu propósito, assim como Adão. Em Gênesis, a Bíblia nos diz que Deus planta o jardim e coloca Adão lá, e Deus dá um propósito para Adão, dizendo: Adão, tu vai cuidar do jardim. Adão, tu é que vai cuidar de tudo isso que eu fiz, de todo esse jardim que eu fiz. Só que Adão pecou. Adão saiu fora daquilo que era o propósito de Deus. E como ele saiu fora, ele perdeu o seu propósito. Adão peca, foge da presença de Deus, e quando encontra Deus, não se arrepende do seu pecado. De repente, tudo que Deus esperava era ouvir Adão dizendo: Pai, eu pequei, eu errei, me perdoa. Não, Adão coloca a culpa sobre Eva e achou que ele não tinha culpa nenhuma. E como ele pecou, como ele saiu fora da vontade de Deus, ele perde o seu propósito, e Deus tira Adão do jardim do Éden e manda ele para fora do jardim do Éden. Perdeu o seu propósito, assim como Jonas havia perdido o seu propósito. Irmãos, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida. Porque nós fomos chamados para fazer a vontade do Pai. Nós já entendemos que nós temos um Pai, que Deus é o nosso Pai, e a nossa relação com Deus é uma relação de paternidade. E é nisso que nós olhamos para Jesus e vimos Jesus dizendo para os seus discípulos: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai, eu vim para fazer a vontade daquele que me chamou, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, irmãos, nós temos um propósito nesta terra: fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que nos amou,
fazer a vontade daquele que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, para que nós tivéssemos a condição, para que nós tivéssemos o direito de estarmos aqui hoje, reunidos, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. O propósito de Deus nas nossas vidas é essa, que nós possamos fazer a sua vontade, viver uma vida em amor, viver uma vida cheia de misericórdia, viver uma vida cheia de bondade, viver uma vida cheia de compromisso com a vontade de Deus. A maior mensagem que nós podemos pregar é esta: transmitir para as pessoas o amor de Deus, o amor que Deus colocou em nós, o amor do qual nós fomos alvos um dia. Um dia estávamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas vontades, fazendo aquilo que era a nossa vontade, o nosso desejo, mas no meio do pecado nós encontramos o amor de Deus, fomos alvos do amor de Deus, e nós só precisamos comunicar ao mundo que nós fomos amados por Deus, e que Deus também ama todos da mesma maneira que nos amou. Esta é a vontade de Deus. Foi para isso que fomos chamados, para comunicar o amor de Deus ao mundo. Assim como um dia alguém nos comunicou que Deus nos amava, fomos chamados para comunicar às pessoas: Deus te ama. Assim como Jonas foi chamado para ir até Nínive e dizer: vocês estão vivendo uma vida toda errada, vocês estão vivendo no pecado, vocês estão vivendo uma vida de crueldade, mas Deus quer transformar a vida de vocês. Jonas fugiu. Nós não podemos fugir do propósito para o qual Deus nos chamou, porque se fugirmos do propósito para o qual Deus nos chamou, perdemos esse propósito e vamos passar uma vida inteira, assim como muitas pessoas, muitos filósofos, perguntando: qual é o meu propósito? Para que eu existo? Qual é o motivo da minha vida? Nosso propósito é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que nos chamou. E a última pergunta: de que povo tu és? Ou eles perguntavam para Jonas: qual é a tua origem? Jonas era do povo de Deus, ele pertencia ao povo de Deus. Na época de Jonas era muito comum as pessoas usarem algum adjetivo para serem lembradas. Se vocês olharem para a Bíblia, vocês vão ver, por exemplo, as pessoas chamando Jesus de Jesus Nazareno. Não era o sobrenome de Jesus, mas era porque ele pertencia à família, à cidade de Nazaré. Então ele ficou conhecido como Jesus Nazareno. Se você olhar, por exemplo, para João Batista, Batista não era sobrenome dele. O nome dele era João, e era chamado de Batista porque ele batizava. Então era muito comum as pessoas terem o seu nome relacionado a alguma coisa para serem lembradas. Agora para Jonas eles perguntam: qual é a tua origem? De onde é que tu vem? Tanto é que no versículo 9, Jonas vai dizer para eles: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Ele fala para aqueles homens qual era a sua origem. Jonas era do povo de Deus, pertencia ao povo de Deus. Assim como Adão, quando pecou, ele perdeu a sua origem. Adão veio de Deus, Adão pertencia a Deus, mas Adão agora no pecado estava separado de Deus, perdeu a sua origem. E temos que ter um cuidado, irmãos, para não fugirmos daquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, daquilo para o qual Deus nos chamou, para que não venhamos perder a nossa origem. Nós temos uma origem, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos à família do Altíssimo, nós estamos aqui de passagem e o nosso futuro é morar no céu junto com Cristo. Nós temos uma origem. Agora, se fugirmos daquilo que é a vontade de Deus, acabamos perdendo a nossa identidade, perdendo o nosso propósito e perdendo a nossa origem. A nossa origem é
Cristo, é dele que nós viemos, e é a ele que nós pertencemos. Colossenses capítulo 1, versículo 16, Paulo escreve que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por ele, por Cristo e para Cristo. Nós temos uma origem, nós fomos criados em Cristo, nós pertencemos a Cristo, e enquanto nós estivermos fazendo a vontade daquele que nos chamou, nós vamos continuar tendo uma origem. Nós vamos poder olhar e dizer: eu venho de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu pertenço a um Pai maravilhoso que me ama, cheio de misericórdia e bondade. Agora, a partir do momento que nós nos colocarmos a fugir da vontade de Deus, perdemos a nossa origem. Para encerrarmos, Jonas, ele fala para aqueles homens dizendo: eu sou hebreu, eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez os céus e a terra. Todos os irmãos conhecem a história de Jonas. Eles acabam tendo que jogar Jonas no mar para que a tempestade se acalmasse. Só que o que me chama a atenção é que, neste fato, nesta história, eles jogam Jonas no mar, porque essa foi a determinação de Jonas: me jogue no mar que a tempestade vai parar. Eles jogam Jonas no mar e a tempestade para. Mas a Bíblia nos diz que aqueles homens que estavam naquele barco, eles ofereceram um sacrifício, ofereceram um holocausto a Deus e fizeram votos perante Deus. Ou seja, a tripulação de um navio que estava apavorada, cada um clamando para um Deus diferente, depois de ouvir o relato de Jonas, eles passam a temer a um único Deus. Eles passam a invocar um único Deus. Eles passam a buscar um único Deus, porque eles entenderam que só havia um Deus, um verdadeiro Deus, que faz com que o homem cumpra a sua vontade. Ou seja, Jonas era um fugitivo que não queria levar a mensagem para Nínive, mas estava dentro do navio fugindo, e só precisou ele dizer de onde ele era e ao Deus a qual ele servia, para que todos aqueles homens se convertessem, para que todos aqueles homens mudassem de vida, para que todos aqueles homens deixassem as suas idolatrias de lado. Aleluia. E nessa noite, eu não sei se você está fugindo ou não. Não sei se de repente você está fugindo da vontade de Deus. De repente você olha para o propósito para o qual Deus te chamou e diz: não, é duro demais, é pesado demais, é cansativo demais, eu não quero. Eu não estou aqui, eu não tenho a capacidade de julgar ninguém. Cada um de vocês sabe qual é o propósito para o qual Deus te chamou. Não precisa não é eu aqui que vou te dizer: o propósito de Deus para a tua vida é esse. Não, você está aqui, você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida. Porque o propósito de Deus na tua vida, ele fala mais alto no teu coração, mais alto do que qualquer profecia, mais alto do que qualquer revelação, mais alto do que qualquer visão. O propósito de Deus, ele está marcado no teu coração, você sabe qual é, e de repente você está fugindo, ou pensando em fugir, pensando em ir para longe, pensando em ir para um local bem distante daquele que é determinado por Deus. Aleluias. E Deus nessa noite, ele fala ao teu coração. Não há como você se esconder da presença de Deus, não há como você se esconder da face de Deus. Deus nessa noite, ele fala ao teu coração, e ele te diz que ele não é um Deus cruel, ele não é um Deus que está trazendo uma justiça para destruir alguém, não. Nesta noite Deus fala ao teu coração e te diz: filho, eu sou cheio de misericórdia, eu sou cheio de amor, eu sou cheio de bondade. A vontade de Deus não é a destruição de ninguém, a vontade de Deus é
que nós possamos compreender o propósito dele nas nossas vidas. Porque se vivermos o propósito de Deus, nós podemos até passar por dificuldades, mas a todo momento nós vamos fechar os nossos olhos e vamos sentir a presença de Deus. Vamos contemplar a presença de Deus nas nossas vidas. E eu convido você a se colocar de pé nesta noite. Não se torne um fugitivo. Não fuja do propósito de Deus. Não fuja da vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia nos diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aleluias. Você pode até lutar, mas não vai sofrer fazendo a vontade de Deus. Agora, se você fugir da vontade de Deus, você vai sofrer. Você vai passar por situações que não precisava passar. Você vai passar por problemas que não precisava passar. E nesta noite, o Pai, Ele fala conosco nesta noite. Te convido a fechar os teus olhos neste momento. Inclina a tua cabeça neste momento. Coloca o teu pensamento em Deus nessa noite. Porque quem fala conosco nesta noite é o Pai. O Pai que nos ama. Quem fala conosco nesta noite é o Pai que tem um olhar cheio de misericórdia e de compaixão. Quem fala conosco nesta noite é o Pai que olha para uma cidade cruel e deseja salvá-la e não condená-la. Por isso Deus, Ele fala contigo nesta noite. Não fuja, não fuja, não fuja. Se você está pensando em fugir, não fuja. Se você está fugindo, volta, porque quem te espera é o Pai. Quem te espera é o Pai para te dar um abraço de amor, um abraço de misericórdia, um abraço de bondade. É um Pai que quer repartir contigo o amor que Ele tem no coração dele. É um Pai que quer repartir contigo, aleluias, aquilo que é a essência dele, o amor que é a essência dele. Pai, nós te agradecemos nesta noite por toda a tua bondade e misericórdia para com as nossas vidas. Senhor, eu sei que o teu olhar ele está sobre as nossas vidas nesta noite. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a conhecer a tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, que possamos orar como o Senhor nos ensinou, que possamos em oração clamar dizendo: Pai, seja feita a tua vontade na minha vida como ela é feita no céu. Ajuda-nos, Senhor, a conhecermos a tua vontade, o teu propósito. Nós sabemos, Senhor, que tu tens um propósito para com as nossas vidas. Ajuda-nos a conhecer este propósito. Senhor, eu te peço, Senhor, que nesta noite, se tem alguém aqui que está fugindo de ti, tem alguém aqui de repente que está tentando se esconder de ti, tem alguém aqui de repente que está fugindo da tua vontade, fugindo do teu querer, Senhor, que nesta noite esta pessoa possa sentir o teu abraço, que nesta noite essa pessoa seja tomada pelo teu amor, que nesta noite essa pessoa venha a ser renovada, venha a ser revigorada, que nesta noite essa pessoa possa ter a sabedoria e o entendimento de se entregar à tua vontade e ao teu querer. Ajuda-nos, Senhor, porque nós não estamos vivendo sem identidade, não, nós somos teus filhos. Ajuda-nos, Pai. Nós não estamos vivendo sem um propósito, não. O nosso propósito é fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, porque
Nós não estamos vivendo uma vida sem origem, sem saber de onde viemos ou para onde vamos, não. Nós viemos de Cristo e nós vamos para o céu, onde é o nosso lugar. Eu te peço, Senhor, venhas de encontro aos teus filhos nesta noite. Venhas de encontro, Pai, aleluias, a necessidade do coração de cada um. Senhor, venhas de encontro ao sofrimento do coração de cada um. Venhas de encontro, Pai, aleluias, ao sentimento e à emoção que está presa dentro do coração de cada um nesta noite, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor venha ao nosso encontro e que possamos sentir um abraço do Pai nos abraçando nesta noite. Que possamos sentir, Senhor, todo o teu amor sobre as nossas vidas nesta noite. Senhor, que possamos sentir as tuas mãos poderosas nos tocando nesta hora, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que todos aqueles que nessa noite entraram aqui enfermos, entraram aqui doentes, entraram aqui precisando ser tocados por Cristo, que eles possam ser tocados nesta hora com a tua mão curadora, com a tua mão saradora. Senhor, nós oramos por este pedido de oração, nós oramos por um Caleb e te pedimos que venhas tocar nele nesta noite, Pai, com a tua mão poderosa, com a tua mão curadora, com a tua mão saradora. Nós clamamos a ti, Senhor, que tu venha nos ajudar, não porque merecemos, não porque somos bonzinhos, mas porque a tua misericórdia, ela é grande para conosco. Nós clamamos a ti, Pai, porque a tua compaixão e o teu amor é muito maior do que nós possamos compreender, do que nós possamos entender. Eu te peço, Senhor, que todos os teus filhos possam ser tocados por ti nesta noite, da maneira que precisam ser tocados, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor, por esta oportunidade de pregar a tua palavra e por cada um que esteve aqui ouvindo a tua palavra nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, podem tomar seus assentos.